Pronto. Calma. Pior que eu não coloquei nome, né? Eu não coloquei nome. Calma. Nem coloquei qual é o formato da live. Aí é aqui, ó. Pronto. Não, para de gritar aí, por favor. Oi, amiga. Obrigada por não me deixar sozinha, amiga. Eu tô nervosa. Tá bom. Oi, você é incrível, juro. Juro. Sério. Você é incrível, sério. Ó, vou dar. Não, eu ia dar oi pra Matheus, né? Mas Matheus entrou e saiu. Eu acho que eu fiquei. Já. Ei, boy, a linha tá fazendo uma zoada, boy. Ai, juro, ela tá fazendo muita zoada, eu não aguento mais. Não aguento mais. Ó, Fernanda. Fernanda que é minha tia. Vai dar certo, amiga. Obrigada por estar comigo. Aí, agora vai dar certo. Calma. Deu certo, João? Ai, Jesus. Tá. Deu certo! Deu certo? Deu. Boas Show. noites, a paz. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bom? Manda aí. Manda Tava as voltando do culto, novas. não era? Oi? Tava voltando do culto, não era? Tava voltando do culto, não era? Está cortando. Não entendi. O senhor estava voltando do culto? Acho que é porque eu falo rápido. Não, tava não. Hoje não tem culto lá na igreja, não. O culto lá na igreja é só quarta e domingo. Hum, tá bom. Eu vou falar devagar, senhor me entender. Pode ser? Pode sim. Boa noite a todo mundo. Oi, Duda, saudades Boa também. noite. Bom, é, como eu falei, né? Deixa eu explicar, né, pra quem tá aqui, gente. Seguinte, Contextualiza a a gente vai. história. É, a gente vai ter um papo aqui sobre. Poderia ser uma devocional, poderia. Mas a gente vai bater um papo aqui sobre um versículo que eu tive dúvidas. Aí eu fui ficar com o Joel, né, que é o anjo da guarda aqui na Terra. Aí ele, aí ele resolveu fazer a live, né? Até bom que a gente compartilha com quem está assistindo. E se vocês quiserem, sei lá, falar, acrescentar alguma coisa, é só colocar aqui nos comentários que dá certo também. Né, Joel? O senhor tem alguma coisa para falar? Não, a única coisa que eu vou tentar fazer é o seguinte: eu não vou trazer muita coisa sobre religiosidade, né? A gente vai tentar conversar de uma forma mais prática possível para a gente poder entender o real sentido do que a palavra diz de acordo com o Evangelho, certo? A Sim, gente vai ver a forma que Deus apresenta para a gente as coisas que estão na palavra sem a visão da religiosidade, certo? É sim. mais ou menos isso. Não sei se eu tornei entendido com relação a isso. Bom, a palavra que eu estava conversando com o Joel está lá em Mateus 5, 28 e 29, que era sobre. Era adultério? Deixa eu ver aqui. Era sobre adultério. Só que aí eu resolvi ler o resto, né? Tanto que eu também comecei a ler do começo. E, bom, minha mente expandiu assim, né? Então, eu acabei tendo dúvidas. E, bom, vamos conversar aqui, né? Uhum. Sobre o. O senhor vai abrir a Bíblia? É aí, eu espero. Vou sim. É Mateus 5, o quê? Você falou? Mateus 5, 28 e 29. 28, 29. Certo. É,
vamos lá. Eu estou com duas Bíblias aqui, na verdade. Eu estou com duas Bíblias de estudo. E dessas duas Bíblias, uma é bem interessante, porque uma dá bem uma visão mais contemporânea e outra bem assim, bem antiga, certo? E a gente vai tentar dar uma assimilada nas duas. Eu vou começar a ler na versão um pouco mais antiga, que diz assim: não ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. É mais ou menos isso que tem na sua Bíblia aí? É. Só que a minha versão é aquele que o pessoal usa aquelas palavras, né? Bem complicada. Aí geralmente eu tenho que ir lá no dicionário bíblico e traduzir a palavra para mim. Mas o meu tá Certo. assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pronto. A questão aqui, quando a gente tem que entender o contexto da história, certo? Quando Jesus chega e vai para o monte, né? Isso aqui é chamado Sermão do Monte, tem inserido dentro do Sermão do Monte. Quando Jesus chega, vai lá para o Sermão do Monte, certo? E começa a conversar com aqueles fariseus, com as pessoas, né? Que são as pessoas da lei. Essas pessoas da lei tinham muitas coisas que não era coisa que Deus tinha pedido a elas, mas foi coisas inventadas por elas, para poder, assim, melhorar as coisas para Deus. Tá entendendo? Então, o que acontece? Eles pegavam e achavam que cometer adultério ou se deitar com outras mulheres era normal. Entendeu? Por exemplo, existia naquela época a bigamia. Então, o homem podia casar com várias mulheres. Entendeu? E não era pecado. Entendeu? Porque a Que hoje lei em deles dia até permitia. hoje em dia é reconhecido como uma cultura, né? É bem diferente. Isso, é uma cultura, justamente. Então, era a cultura da época o homem se casar com várias mulheres. Se lembra de Abraão? Abraão tinha uma mulher e tinha a sua concubina, né, que deu a ele Isaac. Não é isso? Se lembra de Salomão? Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Davi tinha várias mulheres, mas a gente tem que entender que o conceito ali não era você chegar e ter várias mulheres só. É porque, assim, por exemplo, Salomão tinha o reinado de paz dele fazendo uma aliança com outros reinos. E essas alianças eram tidas por casamentos. Então, ele tinha uma esposa, certo? Mas ele praticamente não vivia com ela. Era um casamento de fachada. Repete, travou. Pronto. Vou repetir. Salomão tinha várias mulheres, certo? Várias mulheres. Só que várias esposas. E essas esposas, essas 300 esposas, não quer dizer que ele vivia o tempo todo com essas esposas. Ele tinha essas esposas como forma de aliança com outros reinos. Por isso que trazia paz. Se lembra? Não sei se você já assistiu aqueles filmes medievais, né? Quando o camarada queria pegar outro reino, né? Invadir outro reino, o que o outro rei fazia? Ele pegava e dava sua filha como esposa para que tivesse paz entre os dois reinos. Sim. Se lembra dessa história? Da época medieval? Eu já vi. Filmes de cavaleiro. Já viu, né? Pronto, é mais ou menos Já isso vi. que Salomão fazia, certo? Ele praticava esse tipo, ele tinha esse tipo de prática, de casar com várias mulheres para poder ter paz no seu reino. Tá entendendo? E assim, por quê ele fazia isso? Porque a lei permitia. Não era proibido. Era normal, era considerado normal. Era considerado normal. Mas a gente tem que entender que isso, a lei ali, era a lei de homens e não era a lei de Deus. Quando Deus fez o Adão, certo? Quando Deus fez Adão, ele não fez várias mulheres para Adão. Ele fez só uma, que foi Eva. Tá entendendo? Foi. Então, o que Jesus estava falando aqui era, gente, volte para o princípio. Volte para aquela época que você tinha, quando o homem tinha intimidade com Deus e não precisava de lei para poder reger as coisas. Ele está dizendo, olha, Pois é.
Quando você comete adultério, certo, com uma mulher, no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Na sua mente, você já cometeu adultério com ela. É a mesma coisa que se você tivesse deitado com ela. Tá entendendo? Uhum. Por quê? Porque no É seu verdade. coração você já praticou isso. Então a Isso questão é aqui limitação também, né? é isso. Então o que acontece? O que você comete fora do corpo é alguma coisa que já está dentro. Tá entendendo? Já está dentro. Uhum. Então, se já está dentro, na verdade, o que é que acontece? É que o pecado já tinha entrado dentro de você. E você só fez externar para fora. Tá entendendo? Então, quando ele fala assim, ó, por isso que a lei diz assim, olha, se você só comete adultério depois que você se deita com a mulher. E Jesus está dizendo assim, não é assim não. Né? Não é da forma que você pensa. Deus, quando fez você, né, fez aquela panelinha, fez a tampinha da panelinha. Tá entendendo? Foi. Só existe uma tampinha para aquela panelinha. Então, o que acontece? É, então, o que acontece? Não existem várias tampinhas. Então, Deus disse, ó, preparou uma pessoa especial para você. Certo? Quando Deus prepara uma pessoa especial para você, não tem para que você procurar outras pessoas. Não tem por que Sim. procurar outras coisas. Então, quando você tem esse pensamento de procurar outras pessoas, de se deitar com outras pessoas, de dizer, não, vou só ficar com outra pessoa. Na verdade, você está externando para fora aquilo que já está dentro do seu coração. Tá Uhum. entendendo? Oi, Guinho. Uhum. Troa. Oi, Né? Então, o que acontece? sim. Você está colocando para fora aquilo que já está dentro do seu coração. Por isso que ele disse, olha, quando você está, né, com a mulher dentro da sua mente, já batalhando isso aí, na verdade você já cometeu adultério. Você se deitar com ela é apenas mais um ato daquilo que você já cometeu. Esse mesmo preceito, esse mesmo princípio, acontece também quando ele diz assim, ó, não mate, né? Mas quando você coloca na sua mente que vai matar uma pessoa, na verdade você já matou. Mesmo que você não tenha enfiado a faca ainda. Mas o seu coração já disse assim, ó, vou matar essa pessoa, vou pegar ela. Então, quando você diz Meu assim, eu vou Deus. pegar ela, na verdade você já cometeu esse pecado de dizer assim, ó, porque para ela no seu coração já morreu. Meu Deus, me perdoa, Senhor. Não foi por É. maldade, não. Eu juro. Oi, Caio. Tudo bom? Seja bem-vindo à história. Quer ver como esse princípio é bem interessante? Se lembra de Abraão? Abraão tinha um filho, não era? O filho da Sim. promessa, o filho que ele amava. Aí Deus disse o que para Abraão? Faça o Pra dar sacrifício. ele como sacrifício. Isso, dá a ele como sacrifício. Não é isso? Uhum. O que é que Abraão Sim. fez? Olha aí, ó. Tem alguém, Michele, já falou aí, ó. Na sua mente já desejou, isso mesmo. Então Abraão E cometeu o mesmo desejou. princípio, pegou o mesmo princípio de Abraão. Abraão pegou seu filho, preparou todas as coisas, levou o menino até o monte para sacrificar ele. Deus já viu que ele já tinha sacrificado Isaac. Então Abraão não precisou enfiar a faca em Isaac. Entendeu? Por quê? Porque no seu coração ele já tinha entregue Isaac a Deus. Sim. Aí Deus disse assim, não precisa mais não. Ele gritou, Abraão, não faça nada com ele não. Né? Aí ele disse, por quê? Peraí, ó, tem um cordeiro ali. Então ele sacrificou o cordeiro no lugar de Isaac. Isso já simbolizava Cristo na história. Entendeu? O cordeiro é Sim. quem? É Cristo. Ele que morre em favor de nós. Então já existia um cordeiro que morreu em favor, né, de Isaac. Tá entendendo? Uhum. Por quê? Porque no Verdade. coração de Abraão, ele já tinha entregue Isaac. Do mesmo jeito aqui, nesse texto. Hum. Se você pega na sua mente, no seu coração. Ô, Jonathan, grande levita, seja bem-vindo. Viu? Um amigo nosso aí também participando. Então, o que acontece? Se no seu coração você já pecou, já colocou adultério, já colocou morte, já desejou o mal para o outro, na verdade, o que você vai fazer por fora já é aquilo que já está dentro. Então, esse aí é o pecado.
Quando Cristo chega para as pessoas e diz isso para as pessoas enlouquecem. Por quê? Porque eles estavam dentro de uma lei que dizia que podia matar, que podia adulterar, entendeu? Que podia ter outras mulheres, que podia fazer isso, que podia fazer aquilo, mas não pode, meu querido. Porque isso aí quem inventou foi você. No princípio, Deus não quis isso. No princípio, E Deus aí, não que queria que acontecesse assim. E a gente tem que sim. entender o que é evangelho. Evangelho é dizer assim, eu não faço mais o que eu quero fazer. Eu faço o que Deus deseja que eu faça. Entendeu? Como uma coisa bem Uhum, mais complexa, uhum. é mais ou menos Isso esse aí, princípio. isso aí, assim, não era nenhuma dúvida. Quando o senhor falou, já também já abriu um outro mundo aqui. Amém. Bom, Michel falou assim, por isso ele proveu o cordeiro, né? Que foi lá do sacrifício, foi exatamente o que o senhor falou. Uhum. Agora, o Diz aí. versículo 29 foi que pegou assim em mim, sabe? Uhum. Ele diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja jogado no inferno, do que o seu corpo seja lançado no inferno. E eu fiquei, caramba, porque, tipo, parece besteira, mas é uma coisa muito forte. Aí eu lembro que eu tava. É porque essa devocional que eu fiz com o Caio. Aí o que foi que aconteceu? A gente foi pesquisar. A gente não, né? Ele foi pesquisar se isso já tinha acontecido. Se alguém já tirou um membro por evangelho, sabe? Sei. Então, então foi. É o seguinte, é, o senhor acha que tem esse nível de adrenalina mesmo, tipo, no evangelho, de, assim, eu não quero pecar, então para isso eu tenho que arrancar um membro meu, tipo, sabe? Pegar Sei. lá na raiz mesmo, ou ele, Uhum. não sei, não sei explicar, sabe? E também, o senhor teria coragem de deve ter, né? Não sei, de tirar Arrancar um o membro membro. seu para não pecar. Olha, porque a gente, a gente tem que entender aqui o contexto da história. Aqui é uma hipérbole. É uma coisa assim monstruosa. Deus está botando, Jesus está botando assim o extremo da coisa, certo? Ele está botando o extremo dos extremos, porque ninguém é capaz de arrancar um membro seu. Dizer assim, eu vou cortar a minha própria mão, né? Porque ela está pegando alguma coisa ilícita. Eu vou arrancar o próprio olho. Por quê? Porque isso dói muito. Dói, não é fácil fazer isso, né? Aham. Então, você É. cortar a sua própria carne, você não diz assim, vou cortar minha mão, vou cortar meu dedinho. Hoje eu Você, vou. é, Peraí, que eu vou tirar aqui. isso. Realmente. Isso não acontece. Mas Cristo estava querendo ser radical, muito radical. Ele estava querendo mostrar para as pessoas o que é ser radical. Mas ele estava falando isso, mas não era por causa do olho. A gente está falando aqui desde o início sobre o quê? Sobre Desde o início, coração. Uhum, A gente está falando desde o início sobre coração, sobre a mente. uhum, Então, o que certo. acontece? Quando ele fala, o texto, se teu olho direito te faz pecar, arranca-o e tira para longe. É melhor perder um dos teus olhos, né? Um dos teus membros, do que ter todo o corpo lançado no inferno. Então, a questão aqui não é o olho. A questão aqui é o que o olho está fazendo, porque quem comanda o olho é o coração e a mente. Tá Hum, entendendo? Então, por exemplo, se tô. você não quer ver uma coisa, o que é que você faz? Não vejo, eu saio de longe, né? Tento Vai não, para não longe. há. Aham. O problema foi seu olho? Não, Foi o foi, quê? foi minha mente. Querendo ali ver. Entendeu a Hum, situação? A questão é entendi. justamente essa. O problema não está no olho. O problema está no coração. Está no coração das pessoas. Está na mente das pessoas. Entendeu? Isso é evangelho. Evangelho é você não cortar o membro. É você cortar seu coração e cortar a sua mente.
Caramba! E isso é muito Forte. mais pesado. Tá vendo É, como o evangelho é radical? Isso é demais. que é complicado, certo? É você tirar alguma coisa que ninguém está vendo, mas você sabe que está errado e está dentro do seu coração. O evangelho diz assim, olha, se aquilo que ninguém está vendo, que só você vê, o olho, só quem vê é você, porque o olho é seu, certo? Se essa coisa que você está vendo, só você está sentindo, só você está vendo, está fazendo você abandonar o reino, se você está fazendo abandonar seu Deus, se está fazendo você abandonar a sua direção, tira aquilo que está fazendo você abandonar a direção de Deus. Tira aquilo que está fazendo você se desviar do caminho do Pai. Então, a questão não é seu olho, a questão é o seu coração e a sua mente. Às vezes você pode chegar, vamos lá, um cara tem problema com pornografia, certo? Aí o que acontece? O cara disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrancar meus dois olhos para não ver mais pornografia. Não é isso? Uhum. Aí o que É. acontece? O cara não vai ver mais pornografia pelos olhos, mas a mente dele está toda cauterizada. Aí o que ele vai fazer? Vai sonhar, vai pensar, vai fazer o quê? Porque o problema não era o olho. O problema é a mente, o problema é o coração. Meu amigo, o seu coração ainda está cheio de pecado. A sua mente ainda está cheia de pecado. Então não adianta você arrancar o olho se você não arrancar da sua mente, do seu coração, aquilo que lhe faz pecar. Aqui, ó, Thelminha falou assim: rasgai Diz. as vestes. Hoje rasgamos nosso coração para abraçar o Espírito Santo. Lindo isso. Uhum. Muito boa. Ó, o pessoal da igreja lá entrando, ó. Igreja Ágape entrou. Foi, eu vi. Bacana. Você está entendendo Mas o sentido é da bem coisa? mais complexo, né? É muito mais complexo. Olha, a Uhum. religião, certo? A religiosidade tem regras, certo? Ah, não use calça, não use saia. Ah, a igreja pode Uhum. usar brinco, a outra igreja não pode usar brinco. Uma igreja pode usar batom, a outra igreja não pode usar batom. Mas isso não está na palavra. Todas as coisas estão envolvidas na palavra com relação ao reino, com relação ao amor, com relação à Repete, João. gratidão. Repete, que tá travou. Deu uma bugada Pronto, legal. vou falar de novo. Todas as coisas que estão ligadas, certo? Com relação a mandamentos, certo? De igrejas, não tem a ver com evangelho. Muitas vezes tem a ver com religiosidade. Porque não está na palavra se você tem que usar batom ou se não tem. Não Uhum. está na Sim. palavra se você tem que usar calça ou se não tem. Entendeu? Mas tem, assim, não é contra, não é contra. Mas tem dizendo que você, como é, meu pai? Que a gente é templo e morada do Espírito Santo, que a gente tem que nos resguardar. Não quer dizer também Isso. que, né, eu vou ter a livre, espontânea vontade de, né, Justamente. Olha, entendeu? vamos lá. Um templo. O que é que o templo acontece? Um templo é adornado. O templo ele não é exposto. Ele é adornado. Uhum, O que é adornado? É embelezado. Certo? Então, o que é que você vai fazer? Quando você vai para uma festa de luxo, né, entre aspas, você vai a um casamento, você não expõe seu corpo. Você bota um vestido longo, um vestido brilhoso. Por quê? Porque você vai participar de algo que é assim, é único, é, certo? Que é único, não só na sua vida, mas na vida de outra pessoa também. Então, uhum. o templo é mais ou menos isso. Nós somos morada do templo do Espírito Santo. Então, quando a gente vai se vestir, a gente não se veste para ficar bonito. A gente se Aí, veste, vai vai, explicando, pode. né? A gente se veste. Não, eu vou esperar você voltar para você entender, senão fica perdido na história. Pronto, pode continuar.
Pronto? Pronto. Então, o que acontece? Certo? Quando a gente se veste para encontrar um rei. A gente se Uhum. veste para encontrar o Filho. A gente se veste para encontrar o Espírito Santo. Então, o que acontece? Quando a gente vai se vestir com a melhor roupa. A gente vai adornar o templo que somos nós. E a gente não pode jogar qualquer roupa. A gente não pode ir de qualquer jeito. A gente não pode ir muito apertado. A gente não pode ir muito exposto. Por quê? Porque a gente está indo assim, uma cerimônia de gala, né? Uma cerimônia assim de luxo, porque você vai para um lugar onde vai ser adorado o Senhor dos Senhores. Então, não é Sim. o tipo de roupa que vai diferenciar se você vai vestir uma calça jeans ou se você vai usar um vestido longo, mas sim você vai usar uma roupa que agrade ao Pai, entendeu? Que vai Verdade. agradar ao Uhum. Senhor. E isso quem vai lhe dizer é o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente vai se vestir de uma forma e o Espírito Santo às vezes diz assim, poxa, essa roupa não ficou legal. Aí você diz, pô, eu tô ficando doido, eu não tô entendendo. Eu acho que isso aqui é meio doido, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de roupa, tá Uhum. entendendo? Porque já não é Então, mais sobre você, é sobre ele. Então, quando é verdade. sobre ele, você não se veste mais da forma que você gostar de se vestir. Você se veste da forma que Deus deseja de lhe ver. Então, o Espírito Santo vai dizer assim, olha, o Pai gostaria tanto de ver você assim. Tá? Eu acho que Deus ia amar quando você fosse para a igreja e ele lhe encontrasse dessa forma. Tá entendendo? Então, Quem vai lhe ah, ensinar como vestir é o Espírito Santo. Não é mais o pastor da uhum. igreja, não é mais o diácono da igreja, não é mais. Porque quando o Espírito Santo, você ouve o Espírito Santo lhe dizendo como você deve se vestir, as pessoas não vão mais olhar para você como um objeto, não vão olhar para você com um olhar de ridicularidade, né? Não vai olhar para você com um olhar de desprezo. Ele vai olhar para você e vai dizer: vixe, como essa menina é diferente. Eu acho que essa menina é crente. É, sim, sim. Tá Já entendendo? passei por isso. Uhum. É dessa forma. Não é porque É alguém uma coisa disse. que é uma coisa que orgulha o nome, né? Porque muitas vezes a gente, sei lá, vê um crente vestindo uma roupa, digamos que um pouquinho vulgar, aí a gente meio que, pelo menos eu, uma vez eu olhei e falei, caramba, tá sujando o nome de Cristo? Só que Uhum, eu também me fechei assim, sabe? Entendeu? Vou dizer? certo. Alguém falou aqui sobre castidade. Deixa eu ver aqui quem foi. O corpo é templo do Espírito Santo, Thelma, né? Por isso, respeito à castidade. Ó, a relação à castidade e vestimenta não tem muita coisa a ver, não. Tá, Thelma? A gente vai tirando algumas dúvidas aqui. Porque Aí castidade, deixa eu lhe falar, ela é diga, católica. Aí, né? Não é. sei qual a diferença. Não, não tem diferença nenhuma. É a mesma Bíblia. Então, então tá ótimo. A gente não está falando sobre religião. Né? A gente está falando sobre evangelho. É Sim, sim, totalmente sim. diferente. Eu não estou Certo, batendo certo. de frente com religiosidade nenhuma. Estou falando sobre evangelho, o que é que a palavra ensina, o que, que realmente a gente tem que entender sobre ela. Então, o que é castidade? Aham. Castidade, na verdade, é você se resguardar para alguém. É isso que é castidade. Hum, É você se manter pura, se manter virgem para uma pessoa. Por sim, quê? certo. Porque a gente tem que entender que na palavra, certo? O homem, certo? É um símbolo de religiosidade, de ligação de você com Deus. Então, por exemplo, se o homem, o pai, certo? Tem um filho. O filho só vai entender Deus como pai se ele vê um pai amoroso dentro de casa. Entendeu? Então, Uhum. Cristo digamos assim, a relação dele com a igreja é a relação dele do noivo com a noiva. Entendeu? Uhum. Por Sim. isso que fala Uhum. sobre castidade. É a noiva se manter pura para o noivo, para o encontro com o noivo. Então você tem que se guardar pura, porque Deus está preparando alguém para você.
alguém que seja um referencial de fé, né? É para ser um referencial de fé, alguém que lhe aproxime mais de Deus, que tenha cuidado com você, porque Certo. você só vai entender o cuidado de Deus, certo? De Deus homem, cuidando da pessoa, se você tiver alguém ao seu lado, sendo um referencial de Deus para você. Você se lembra quando Sim. as escolhas dos pastores, as escolhas dos diáconos, né? Lá em Atos, ele vai falar, olha, ele tem que ser marido de uma só mulher, um homem fiel, que dirija bem a sua casa. Por que ele estava fazendo essas questões, levantando essas questões? É porque esse homem é uma referência de Deus para sua casa. Entendeu? Os sacerdotes da casa têm que fazer referência. Então, o homem que tem que abençoar a sua casa, provendo a sua casa, cuidando da sua casa, orientando os seus filhos, cuidando da sua esposa, porque a sua esposa é o referencial da igreja para com Deus. Então, o que é que Jesus faz com a igreja? Jesus cuida da igreja. E o homem faz o que com sua esposa? Ele cuida da sua esposa. Então, o que acontece? Se você perder esse referencial, você não vai entender quando você se encontrar com o Pai. Tá entendendo? Se Uhum. você chegar e perder a sua castidade, fazer dela uma coisa fútil, né? Que você pode dar para qualquer um, você possa ter uma, entre aspas, uma liberdade, porque isso não é liberdade nenhuma. Liberdade é você poder dizer não. Quando você quiser dizer não, não, eu estou dizendo não e não acabou-se. Entendeu? Você tem liberdade para dizer não. Você não pode dizer o tempo todo sim. Né? Liberdade é para saber dizer sim na hora certa e dizer não na hora certa também. E as pessoas poderem aceitar a sua opinião. Entendeu? Então, a castidade é Sim. isso. É você se guardar para alguém como se você estivesse se guardando para Deus. Porque aquela Certo. pessoa a quem você vai se entregar, quando se entregar no casamento, certo? É a referencial de Deus, é um cuidado de Deus para você. Certo? Certo. Colocou em questão aí. Pronto. Falou aqui sobre exposição corporal. Deixa eu tentar ler aqui o texto todo. Certo. A castidade vai além da sexualidade. Quis trazer a ideia de exposição do corporal e desrespeito ao corpo. E a castidade também, pelo respeito à exposição corporal. Entendo, sim. Entendo. Mas é justamente essa questão que a gente estava levantando desde o início. Certo? A exposição do corpo, certo? É uma idolatria, certo? Sexual. É um cuidado, certo? Que você não tem nada a ver com o externo. É alguma coisa que está dentro de você. Então, o que está dentro de você já está externando para o corpo fora. Entendeu? Na verdade, quando você usa uma roupa sensual, uma roupa que assim, atrai a visão e o pensamento da outra pessoa, na verdade é que dentro do seu coração já estava querendo que alguém olhasse para você. E não que Deus olhasse para você. Entendeu? A gente está trocando as coisas. A gente está trocando as coisas de Deus para as coisas do mundo. Então, quando você expõe seu corpo, algo que Deus preparou em você para outra pessoa, você está dizendo assim, não quero que Deus me olhe. Eu quero que outra pessoa me olhe. Tá entendendo? Então, você está trocando o olhar de Deus para o olhar de outra pessoa. Eu estou conseguindo explicar aí, Théo, mais ou menos o que você está querendo entender? Já estou até anotando aqui. Bora só esperar ela responder para terminar o versículo 29. Ela falou que Certo. amou estar aqui. Já que a gente poderia fazer mais vezes, né? Ó, o pessoal aqui, ó. Tô vendo aqui, tem uma galera perguntando, né? Que bom, obrigado, Aham. Théo. Eu Pode fazer fazendo que tá pergunta amando a aí. Vamos explicação. aproveitar esse tempo. Acho que essa live tem uma durabilidade de 40 minutos. Então é bom a gente, né? Isso, vamos lá. Aproveita aí. Certo, Thelminha. Fica à vontade. Ou volte sempre. Quando a gente estiver aqui, né? Beleza. No 30 tem assim.
E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros te faça se perca do que o seu corpo, de novo, né? Do que o seu corpo seja lançado no inferno. Então é tipo, é o meio que a continuação do versículo 29, não muda muito. O Uhum. senhor, né? A explicação do senhor. Beleza. Esse aqui tem o mesmo princípio do olho, Uhum, tá certo? sim, certo. O que Cristo está fazendo aqui é um método de ensino muito utilizado pelos judeus, que é um chamado de método batistaca. O que é isso? É você ficar repetindo a mesma coisa. Sabe o que é uma batistaca? Você pega uma estaca, aí você vai colocar na terra, né? Aquela estaca. Aí você fica batendo em cima da estaca até ela ir ficando e ficar bem firme, certo? De tal forma que Eu ela vi isso na não praia. balance mais. Pronto. É mais ou Sim. menos isso que Cristo está fazendo. Ele está usando um método batistaca muito utilizado pelos judeus naquela época. Se você for olhar Provérbios ele repete várias vezes a mesma coisa. Filho meu, não faça isso. Filho meu, não faça aquilo. As mesmas coisas acontecem com Salmos, né? Tem salmo que repete a mesma frase umas 30 vezes. Louvado seja o Senhor, sei o que, sei lá. Ou porque louvado seja o Senhor, sei o que, sei lá. Porque louvado seja o Senhor. Então, é um método de ensino, né, judaico. Uhum. Então, Jesus está usando esse mesmo método de ensino com essas pessoas que estão ao seu redor. Certo? É uma forma que ele já tem na prática deles. Então, quando ele fala assim, ó, arranca teu olho e joga fora, e arranca tua mão e joga fora, é o mesmo princípio. Porque o problema não está na mão e o problema não está no olho, o problema está no coração. Entendeu? E na Então, mente. e na mente. Então, se tem alguma coisa no seu coração, se tem alguma coisa na sua mente que está lhe afastando de Deus, tira isso e joga fora. Está dizendo assim, ó, não deixa fácil, não deixa no lugar que você consiga pegar de volta. Uhum. Tá entendendo? É Tô mais ou menos entendendo. isso. Não deixe Certo. fácil aquilo que Deus está mandando você tirar. Se Deus diz assim, tem isso aqui no meu coração que está me incomodando, está me afastando de Deus. Aí você chega e diz assim, eu vou tirar e vou deixar guardado lá no meu quarto. O que acontece? Qualquer momento de fraqueza, certo? Qualquer momento de fraqueza você vai lá e pega. Porque está lá no seu quarto. Uhum. É. Certo? Mas quando Certo. você chega e joga para longe, daqui que você volta lá para buscar, o Espírito já tocou na sua mente de novo. E você disse assim, não, vou deixar lá onde está. Não vou voltar para buscar. E volta para casa. Entendeu? Assim, e agradecendo a Deus porque não cometeu o erro que deveria ter cometido. Uhum, Olá, verdade. David. Tudo bom? Boa noite. Oi, David. Vou anotar aqui, peraí. Anota aí. Bom, deixa eu ver se eu anotei. Aqui, ó, tem um Vai, versículo David. 31 que Isso. eu, eu meio que entendi, mas o 32 eu travei. Vou ler aqui, sim. Também Dizer foi qual é. dito. É o Certo. 31 do 5. Certo. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite, que é carta de divórcio. Isso. A gente também, eu e Caio, a gente foi de novo no dicionário bíblico. E o 32, aí vem, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Do começo ao fim, eu não entendi nada. Não entendi no começo, o fim parecia que eu estava no começo. Pronto. É porque, assim, é aquilo que eu estava falando para você desde o início. A gente tem que contextualizar a história, certo? Certo, Quando Cristo estava certo. falando lá no Sermão do Monte sobre todas essas coisas, certo? É porque existiam leis judaicas sobre todas essas coisas que ele está conversando, Hum, certo? Então, por exemplo, tem hum, uma lei que dizia que o camarada,
assim, olhou para a esposa, ela não fez uma comida legal, ele chegava e dizia assim, não, vá para casa dos seus pais. Não quero mais você. Caramba. Era, sabe? Quer dizer, eles não enfrentavam um problema. Eles pegavam e apenas dispensavam a mulher e casavam com outra mulher. E assim ia. Ah, não gostei de você também. Ele se divorciava de novo e casava de novo. Certo? Então, Jesus está combatendo essa história de dizer assim, você não pode se divorciar por qualquer coisa. Você não pode deixar sua esposa por qualquer coisa. Imagina aí, você é a noiva de Cristo. Certo? Sim, eu sou. Você é a noiva Amém, de Cristo. Nós somos, né, a noiva de Cristo. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. Aí, de repente, a gente... Vamos lá, vamos contextualizar as coisas. De repente, a gente erra em alguma coisa. Certo? O que é que vai acontecer? Você vai dizer assim, Cristo é o noivo. Cristo é o esposo. Você gostaria que o esposo mandasse você embora? Cristo mandasse você embora porque você errou? Você gostaria que acontecesse isso? Não. Não, né? Não. Pelo contrário, o que é que Cristo faz? Literalmente não. Ele diz assim, olha, você errou, mas eu continuo lhe amando e eu quero que você se conserte para me poder continuar com você. Está entendendo? Certo. É isso que Cristo está combatendo aqui. Ele disse assim, ó, você pode se divorciar, certo? Nesse ponto. Mas nesses outros pontos que você está dizendo aqui, não pode. Que o ponto que ele está querendo dizer é a questão da prostituição. A questão do adultério? A questão do adultério. É o único ponto que Deus permite o divórcio. Certo. Entendeu? Permite o divórcio. Fora isso, eu tive uma... Isso não é motivo de você se divorciar. Eu estou passando por uma dificuldade. Isso não é motivo de você se divorciar. Por quê? Porque vai gerar uma sequência, porque todo mundo briga. Todo mundo discute. Entendeu? A gente tem que entender que discussões é preciso, em alguns pontos, para que a gente possa crescer, possa desenvolver. Às vezes uma pessoa está brigando com você para que você cresça. Desenvolva. Sim. Certo? Desenvolva. Certo? E o que as pessoas estavam fazendo naquela época? Estavam mandando as mulheres embora. Só que a mulher é o simbolismo da igreja. Então, o homem tem que lutar pela mulher, certo? Pelo seu casamento, assim como Cristo luta pela igreja o tempo todo. Certo? Ele tem o cuidado da igreja, ele vê quando a pessoa está necessitada, ele supre as pessoas. Quando as pessoas estão doentes, eles vão lá. É Cristo quem cura. Entendeu? Então, o que acontece? A gente não pode se divorciar porque minha esposa ficou doente, eu não quero mais cuidar dela. Era mais ou menos isso que acontecia. Entendeu? Não, a gente tem que... Não, as pessoas se divorciavam por besteira. E estava na lei judaica fazer isso. Mas Cristo está dizendo aqui, olha, você não pode se divorciar por qualquer coisa. Porque essa mulher que você está com você é a mulher que Deus lhe deu. Então você tem que cuidar dela. Você não pode ficar fazendo dessa forma. Cristo está fazendo isso, porque no coração das pessoas era assim. No coração das pessoas elas pegavam e eles não queriam saber o que Deus pensava, eles queriam saber o que estava na lei. E quem fez a lei? Os homens. Não foi Deus. Os judeus tinham 613 leis. 613 leis. E dessas 613 leis ainda tinha mais leis ainda. Muito mais leis. Então, quando Cristo veio, ele pegou e reduziu tudo em duas. Só que essas duas eram muito mais pesadas do que as 613 leis. Qual foram as duas leis? Amarás a Deus de todo o coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São as duas leis. Sim. Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu ser. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você ama ao próximo como a ti mesmo, você não vai se divorciar. Porque a sua mulher é seu próximo. Sim. Tá entendendo? Então você vai, em vez de você brigar com ela, certo? Em vez de ela brigar e fazer outras coisas,
você vai tentar o máximo possível cuidar delas. Aqui alguém está dizendo aqui que vai pesquisar as religiosidades. É bom, pode pesquisar, vai ser muito bom para você. Não tem na Bíblia, não? Alguns? Deve ter, né? Não, Porque o na nome Bíblia aqui, não ó, Oi. porque o nome aqui do texto que a gente está lendo é o cumprimento da lei e dos profetas. Eu acredito que deve ter um que deve, pelo menos, dizer alguns, né? Pronto, Ou o não. cumprimento da lei e dos profetas, não é isso? Pronto, o cumprimento da Sim. lei é o seguinte. Não, ela está perguntando. É porque ela está aqui do lado, falando, perguntando. É Carlinha? É Carlinha? Carlinha está aqui. Está aqui, ó. Oi, oi. Olá, meu bem! Saudade! Pois é! Gostando de ver, viu? Estudando visita. Bíblia. Estudando Bíblia, curiosidade, show de bola. Eu tenho mais dúvida do que eu aprendo, viu? Mas é na dúvida. Não, meu amor, mas a gente fica... fica velho e gaga com dúvida. É desse jeito. Nem se preocupe. Todos os dias, quando a gente estuda, Deus fala uma coisa diferente. Ai, que Tá fofo. bem? Sua mãe tá bem? Tudo. A pequenininha já tá gigante? Tá dando trabalho. Não sei se a senhora escutou uns gritos aqui atrás. Que nada, tá mulher, que ela tá dando trabalho. Tá. Mas Deus sabe, né? Enfim. Sabe sim. Tá bom, vou deixar vocês aí nas dúvidas. Obrigada, amor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: não que vocês não sejam sábios, mas diz para todos nós que aquele que quer sabedoria pede que o Senhor dá. Então, às vezes, quando a gente está estudando a palavra de Deus, muita coisa a gente não entende na hora. Mas a gente pede ao Senhor e Ele clareia nossas ideias. Tá bom? Sim, tanto que sempre antes da devocional, eu oro, né? Eu acho que o primeiro passo é orar, né? Pedir pro Senhor os olhos e o coração. Não, eu tô dizendo isso, Suelen, porque às vezes na hora, tem horas que a gente não entende mesmo, a gente começa a estudar e fica com mais dúvida ainda. Mas aí a gente pede ao Senhor e na hora certa, quando a gente volta a estudar de novo, aí o Senhor vai clarear a nossa mente. É normal as dúvidas, é normal. Certo. Obrigada, então. Beijo. Beijo sua mãe. Beijo, amor. Tchau. Tá bom. Um beijo pra ela. Tchau. Tá vendo? A gente tem dúvida até quando a gente quer. Sim, a gente falou onde? Eu nem me lembro mais. Pronto, a gente estava com relação ao... Se tem as leis, né? Aqui, isso. na Bíblia. Então, o que Cristo estava batendo aqui de frente, na verdade, é justamente sobre isso. Por quê? Porque as pessoas fizeram leis, certo? E escreveram essas leis, certo? Tentando ajudar Deus. Como se fosse tentar ajudar Deus. Certo? É mais ou menos o que acontece isso dentro da religião da gente. Às vezes a gente entra para uma igreja e a igreja está tão envolvida de religiosidade, tentando ajudar Deus, que a gente esquece dos princípios de Deus. Certo? Por exemplo, vestimenta, fala, né? Cor de roupa, certo? A forma que você anda, certo? Tudo isso envolve a religiosidade. Ah, você não pode ir no tal canto. Por quê? Porque as leis daquela época diziam que um homem de bem não podia sentar com pecadores. Era lei. Lei. Caramba, então, por exemplo... Como é que a pessoa sabia que a pessoa era pecadora? Porque assim, existiam alguns princípios, por exemplo. Se uma mulher que comete adultério, que vive na prática do pecado, do adultério, uma outra pessoa não poderia conversar com ela. Entendeu? Se lembra da mulher que estava lá no tanque de Betesda? Né? Ela foi de meio-dia pegar água. Está lá em João capítulo 4. Sim. Né? Sim. Então, Jesus passou por Samaria, certo? E ficou lá naquele tanque, de meio-dia no sol quente. E a mulher lá foi lá buscar a água no sol quente. Por que ela foi lá buscar água no sol quente? Porque ela não queria ser repudiada por ninguém. Não queria que ninguém chegasse e dissesse, bicho, olha a adúltera.
Não é isso? E por quê? Porque as pessoas falavam o pecado dela, mas ninguém chegava perto dela. Quem foi que chegou perto dela? Desculpa, Jota. É porque fizeram uma pergunta. Consegue ver uma caixinha de dúvida? Não, deixa eu ver aqui. Não tô vendo não. Diz aí. Não é no chat, não. É numa bolinha que tem uma interrogação. Tem aí? Não tá aparecendo pra mim, não. Deixa eu ver. Abre aí. Perguntaram assim, como assim cor de roupa? Por exemplo, tem igrejas, por exemplo, que tem pessoas que gostam de se vestir todo de preto. Tá entendendo? Eu. E tem igrejas que diz que não é legal usar todo preto. Tá? Então ele influencia até no seu gosto. Tá entendendo? Eu gosto de cor azul, ou então de cor de vermelho, vermelho forte. Aí as pessoas dizem assim, não use vermelho forte, porque vermelho liga a outras coisas. Tá? Não tem nada a ver, meu irmão. Quem foi que disse isso? É verdade. Tá entendendo? Pra comparar o sangue de Cristo, meu amigo. Ei. Pode ser também. Tudo depende do coração da pessoa, da intenção do coração, né? Não tem nada a ver com a cor da roupa. Não tem nada a ver se ela é uma saia ou se ela é uma calça. Ou se ela é uma blusa ou se ela é uma camiseta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver se o camarada tem que ir de terno ou se tem que ir de camisa polo para a igreja. Quem disse isso? É aquela coisa que o senhor falou, os princípios, né? Pois é. A questão, sim. Você está ofendendo o Espírito Santo que está dentro de você? O Espírito Santo disse que estava legal, estava ok? Qual é o problema? Quem é que lhe dirige? Quem é que lhe dirige? É a religiosidade que as pessoas dizem assim, você tem que fazer isso? Ou é o Espírito Santo que está dentro de você? É essa mesma coisa que está aqui. Jesus Cristo está batendo de frente com essas pessoas que faziam as leis, entendeu? Que mandava na coisa, que mandava no assunto, entendeu? Então Cristo está dizendo para todo mundo, olha, vocês não estão entendendo. Porque quando Deus fez as leis, lá em Êxodo, não era para que vocês fizessem mais leis. Não, é para que vocês entendessem o princípio. O princípio era que você amasse a Deus, certo? E que você amasse seu irmão, a ponto de não ofender, não matar, não roubar, não querer as coisas dele. Tudo isso se baseia no amor, no cuidado de você com Deus, no cuidado de você com outra pessoa. Ele está falando aqui sobre a mulher da Josiora. Ficou curioso. Sim, aí justamente é isso. Eu vou continuar, tá certo? Sobre a mulher da Josiora. Quer que eu continue? Esse pode ser o último assunto? A gente pode fazer outra qualquer dia? Pode. Porque já está acabando o meu horário aqui. Eu tenho que botar minha irmã para dormir. Certo. Manda aí. Pode continuar. Pode continuar. Entendeu? Esse vai ser o último assunto da mulher lá de Bethesda. Sim, então pode fazer outra pergunta. Não, era justamente isso. Cristo estava batendo de frente com as leis para que eles entendessem que as leis, certo, não é por causa do homem, mas por causa de Deus. Você tem que entender com a visão de Deus o que é que Deus quer. Se você entendesse, né, é como se Jesus estivesse dizendo, meu amigo, vocês estão pensando da forma errada. Se vocês entendessem como Deus quer, você não precisava de tanta lei assim. Não precisava. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse o quê? Você só precisa ter duas leis. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai fazer de tudo para não pecar. Porque você ama a Deus. É aquela coisa, você ama sua mãe, não ama? Você faz de tudo para que ela não fique triste nem fique chateada. Sim, não é isso? Sim. Por quê? Porque você ama tanto. O que é que você mais quer ver na sua mãe? Sua mãe feliz. Não é isso? Sim. Você ama tanto sua irmã que você faz de tudo para vê-la feliz. Não é isso? Nem para vê-la chateada, nem para vê-la triste. A mesma coisa, nosso princípio com Deus. Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, tudo que a gente faz é para agradar a Deus, para que a gente pudesse ver como se a gente tivesse um Deus presente na nossa vista e quisesse vê-lo feliz.
E quando a gente sabe que Deus está ficando feliz com a gente, quando o Espírito Santo alegra o nosso coração também. Tá entendendo? Essa é a primeira lei. Qual é a segunda lei? Amar a seu irmão. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, o que acontece? Quando você não gostaria de que cortassem você, é isso? Você não gostaria que matassem você, não gostaria que mentissem para você, você não gostaria que roubassem você, você não gostaria que maltratassem você. Da mesma forma, você não deve fazer essas coisas com seus irmãos, com o próximo. Então, não precisa ter uma lei específica para isso. Né? Você não gostaria de ser traído, então você não trai. Entendeu? Sim. Isso é amar. Então, eu pego aquilo que Deus colocou no meu coração, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, e coloco em prática. Colocando em prática, não precisa mais de lei. Sim. Não precisa mais de lei. Vou assim, ser radical. É como se tem países aqui do lado, como, tipo a Bolívia, fumar maconha não é crime. É legalizado. Fumar maconha. Só que a gente sabe que é errado. Mas não está errado não por causa da lei. Está errado porque é errado mesmo. Certo? Mas a lei diz o quê? A lei diz que se você estiver aqui no Brasil, fumar maconha é ilegal, você vai preso. E a lei diz que lá na Bolívia, se você for lá e fumar maconha, tá de beleza, tá de boa. Mas quando a gente entende o princípio da palavra de Deus, você não se baseia mais em lei. Então você vai lá para a Bolívia e não vai fumar maconha porque você ama a Deus. Não é mais a lei. Mas tem na Bíblia dizendo que fumar maconha é? Não. Ou é só um exemplo? É um exemplo. É o radicalismo. Entendeu? Não é que eu não quero, viu, Jorge? Eu estou dando um exemplo. Não, eu quero, porque assim, quer ver? Vou contextualizar aqui. Porque a gente não tem que se basear nas leis humanas. A gente tem que se basear naquilo que Deus faz. Daquilo que Deus coloca no nosso coração. Então a gente sabe, por exemplo, fumar um cigarro, certo? Fumar cigarro prejudica o nosso coração. Prejudica o pulmão, prejudica tudo na gente. Tem mil coisas ruins no cigarro. Tá lá. Certo? Você vira a caixinha do cigarro, tem rato morto, tem pulmão estragado, tem um monte de coisa. Né? E é legalizado no Brasil. É legalizado no Brasil. Aí você chega no hospital, aí tem uma plaquinha lá, proibido fumar. Não é isso? Tem uma plaquinha lá, não proibido fumar. Isso lhe ofende? Isso lhe ofende? Se eu sou fumante, me ofende, né? Lhe ofende, não é isso? Pois é. Sim. Mas você que é cristão não fuma, para você não tá nem aí. É mais ou menos o mesmo princípio. Por quê? Porque você não está ali por causa daquela placa. Você não vai fumar por causa daquela placa. Você não vai fumar porque aquilo que está dentro do seu coração não lhe funciona para aquilo. Tanto faz poder fumar como não fumar, você não vai fumar porque no seu coração já está dizendo que não vai fazer. Entendeu? Porque você não quer agradar o homem, nem quer agradar a si mesmo, você quer agradar a Deus. A mesma coisa, você vai lá para Bolívia, lá a lei permite você fazer aquilo, certo? Mas você não está nem aí. Não, eu não vou fumar. Não vou fumar maconha, não vou fazer isso. Não, mas a lei permite. Problema da lei, meu irmão. Eu não vivo para a lei, eu vivo para Cristo. Tá entendendo? Tanto faz ter liberdade de fazer as coisas erradas ou não, meu irmão. Eu não vivo pelas coisas erradas, eu não vivo pela lei, eu vivo por Cristo. E quando eu vivo por Cristo, todas as coisas se baseiam no amor que eu tenho por Ele e Ele por mim. Tá entendendo? Então eu não preciso mais de uma lei que vá me reger, porque hoje o que me rege é o Espírito Santo. Tá entendendo? O Espírito Santo é a lei. Então, quando eu digo assim, ó, eu amo você, né? Eu amo ao próximo, né? Então, esse amor tem que ser demonstrado com gestos, com palavras, né? Com atitudes. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando você está triste, o que é que o Espírito Santo faz com você? Ele lhe consola. Ele lhe consola. Quando você está precisando de alguma coisa, é Ele que lhe ajuda.
Quando a gente precisa de direção, é Ele que nos dá a direção. Tá entendendo? Verdade. Então, é isso. Se você não tiver atitude com relação às coisas que Deus tem colocado no seu coração, não vale nada você fazer as coisas que você acha porque bateu na sua cabeça. Entendeu? A questão não é isso. A questão é como Deus está me vendo. Como eu gostaria de ser visto por Deus. É essa a situação. Entendeu? A questão é tudo sobre Ele. Eren tá aí? Ela tá dizendo que sua abraço mamãe pra tá Eren. dizendo que quer dormir. Show. Viu? E aí, Mas Marcelo? não, eu só quero dizer que pra mim a maior prova de amor é a de Cristo mesmo. Não Pois existe é. nenhum outro amor que seja comparável a dele. Consegui tirar suas dúvidas com relação a isso? Ai, Aí, com relação não a... todas, quer dizer, as principais sim, mas eu não lembro se tem outra. Diga qual é a outra. Não, porque eu não sei se tem, mas as que eu marquei aqui já tirou já. Eu acho que o outro eu marquei porque eu achei bonitinho, sabe? Porque eu até pensei. Diz aí qual é a Eu outra. marquei. Outra pergunta? Sim. Não tem. Não tem, acabei de olhar, não tem. Só eu marquei pra marcar mesmo. Foi? Pronto. Então, pra gente encerrar, a gente vai lá para aquela situação da mulher das 12 horas. Aceito. É? Pronto. Eu não vou Já perder a vou linha, pegar não. aqui. Pronto. Então, Show. o que acontece? A mulher... Vamos... Abra aí, João capítulo 4. Tá com a Bíblia aí pertinho? Fala sobre essa mulher aí. João capítulo 4. Jesus e a mulher samaritana. Tá. Aqui Certo? tá a mulher de Samaria. Pronto, é a mesma coisa. Certo? Ele vem falando assim, ó. Certo. Versículo 5. Ele diz assim: chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase o quê? Meio-dia. Era quase meio-dia. Vindo a mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. É isso? E olha que Jesus estava sozinho. Não é isso? Seus discípulos Sim. tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber água a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Certo? Essa é uma outra história que a gente conta depois. E Jesus lhe respondeu: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, né? E tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tem água viva? Certo? Ela começa a questionar ele. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, com o qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Ele vai conversando, né, com a mulher e vai explicando as coisas. Aí, no versículo 16, ela diz assim, ó, por que ela está indo pegar água no meio-dia? Né? Disse Jesus: vai e chama o teu marido e volta aqui. E respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos. O que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tá vendo? Então, por que a mulher estava indo pegar água de meio-dia? De meio-dia ninguém vai pegar água porque o sol já está quente. Ou o cara pegava água de manhã logo cedo, que o sol estava frio, ou ia pegar de tardezinha. Entendeu? Porque o sol já tinha baixado a temperatura. Então o pessoal ela estava indo sozinha pegar água, justamente para ninguém pegasse no pé dela.
porque ninguém queria ficar perto de uma mulher pecadora. Certo. Entendeu? Mas o que Entendi. Jesus fez? Ficou perto dela. Explicou as Fofo, né? coisas para ela. Perfeito. Então, Como Jesus sempre. Jesus não quer saber, certo, a quantidade do seu pecado. Ele quer que você se conserte. Sim. E o pessoal da lei antigamente não fazia isso. O que as pessoas da lei faziam? Se você errava, o pessoal lhe apedrejava. É verdade. Você lembra daquela história do filmezinho que tem que Jesus começou, estava passeando na cidade, começou a escrever no chão, o pessoal do chão trouxe uma mulher adúltera e queria apedrejá-la. Aí o que Jesus disse? Pra mim é perfeito isso. Lembra? Aí o que Jesus disse? Quem não tiver pecado, que atire a Que primeira... atira a primeira pedra. Isso. Perfeito. Tá vendo? Então, na verdade, o que Jesus estava querendo não era mostrar para as pessoas que o importante não era o pecado, era você se consertar do pecado. É isso que Cristo quer, que a gente se conserte. O que Cristo quer? Cristo quer a gente. Então, se seu pecado o separa de Deus, ele está dizendo assim, meu amigo, larga esse pecado e vem para perto do papai. É isso que ele está falando. Ele não quer saber dos pecados que você já cometeu. Porque ele sabe. Você não precisa dizer assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sei que... Ele está dizendo assim, meu filho, eu sei que você já fez coisa errada. Mas eu amo você do mesmo jeito. Agora você está tendo a oportunidade, certo, de consertar aquilo que você fez errado para que você tenha intimidade de novo com o Pai. Entendeu? É isso que ela está falando. Para você ver, com essa mulher das 12 horas, né, que é a samaritana. Quando ele fala sobre isso e ela confessa o seu pecado, qual é a primeira pergunta que ela pergunta para Jesus? Qual a primeira pergunta que ela faz? É uma redundância, né? Para Jesus. Ela faz questão, certo, de perguntar sobre adoração. Ela faz questão de querer entender como é que agrada ao Pai. Como é que você cultua ao Pai. Aí ela pergunta, olha, me ensinaram que é para a gente adorar no monte. E os judeus dizem que é para você adorar no templo. Qual é o lugar, Jesus, que a gente vai adorar? Aí Jesus disse, meu Deus, essa menina não entendeu, essa mulher não entendeu. Minha filha, vai chegar um tempo que nem no monte, nem no templo. Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores é quem o Pai procura. Não quer dizer, você pode adorar no templo, você pode adorar no monte, você pode adorar no chão, você pode adorar na sala, na cozinha, em qualquer canto. Minha filha, o que importa é que vocês tenham intimidade com o Pai, minha filha. O que importa é que o seu Espírito Santo lhe guie. Tá entendendo? É isso que Deus quer, que o Espírito Santo guie as pessoas para uma verdadeira adoração. E a adoração não é do jeito que as pessoas pensam, é do jeito que Deus quer. Tem hora que você está sozinha na sua casa e você começa a conversar com o Papai do Céu. Aí de repente bota um louvor, aí você começa a orar, no meio da oração você chora, sozinha. Aí eu disse, meu Deus, que é isso que está acontecendo comigo? É adoração, minha filha. Nem precisou de igreja, nem precisou ir para o monte, nem precisou ir para o vale, precisa só do Espírito Santo de você. Está entendendo? Então, a gente tem que entender essas coisas. Não precisa de religiosidade, a gente precisa de intimidade com Deus. O que Deus quer é que você faça o que Ele deseja que você faça. E isso, quem manda não é a igreja, quem manda não é a religião, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Se a igreja anda de acordo com o Espírito Santo, glória a Deus. Se a igreja não anda de acordo com o Espírito Santo, você tem que andar de acordo com o Espírito Santo, não com a igreja. Está entendendo? Jesus aqui estava batendo de frente com a religiosidade. De frente. Porque o que ele queria é que você tivesse intimidade com o Pai e não com o templo.
e não com a igreja. Você tem que ter intimidade com o Pai. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Trocando a intimidade com o Pai para a intimidade com a igreja. Então, se a igreja fecha, as pessoas não têm mais intimidade com Deus. Se a igreja fecha, as pessoas não vão mais se prostrar diante de Deus. Se a igreja fecha, o que acontece? As pessoas não louvam mais a Deus. Mas quando você tem intimidade com o Pai, igreja pode fechar, templo pode fechar, certo? Não, você vai ter a mesma intimidade com Deus. Você vai abrir a palavra, você vai conversar com Ele, você vai dizer, Deus, o que é que você quer falar comigo hoje? E Deus vai falar através da palavra para você. O Espírito Santo vai explicar todas as coisas que Deus quer que você entenda. Você vai orar, você vai cantar, você vai chorar, você vai ouvir tudo, porque o Espírito Santo está impulsionando você a fazer isso. Você não vai precisar mais disso. Não vai precisar daquilo, você vai precisar só dele. Entendeu? E aí? Explicou? Explicou. Explicou sim. Sim. Concordo plenamente. Vai salvar a live? Oi? Vai salvar a live? Se eu tiver memória, eu salvo. Acho que vai ser mais fácil eu postar no Instagram. Porque Bom, eu não sei se dá para o senhor postar no seu. se você salvar aí no seu, certo? Você vai lá, na hora que parar, você vai botar assim, salvar no IGTV. Aí você pode pegar aí e compartilhar no meio. Certo? Quem não me segue... Então eu vou salvar então. Pronto. Quem não me segue, siga aí Novos Laços. Tá certo? Pode fazer perguntas. Outras pessoas vão assistir também, né? O vídeo que vai salvar. Quem não quiser, quem não tá me seguindo ainda, pode salvar lá. Certo? Eu tô colocando algumas coisas, certo? Vídeos, fotos, palavras, certo? Que não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com o reino, certo? Com o verdadeiro evangelho. Então, não vai ter ofensa de igreja nenhuma lá. Ah, se você é de igreja A, se você é de igreja B. Não vai ter. A gente está falando sobre o evangelho. Então, a gente vai poder conversar sobre coisas do reino, certo? Com a visão de Deus, coisas de Deus. Então, vai lá, segue, certo? Compartilha, vamos fazer a live crescer. E aí, talvez aí a gente faça outras lives dessas aí e também lives com outras pessoas. A gente vou ver se eu consigo fazer lives com outros pastores, certo? Com outros pastores, para a gente poder conversar coisas muito mais. Meu Deus, Asquada, eu tô aqui na live. Meu Deus. Desculpa. Não, tranquilo, é normal. Ela caiu da cadeira. Tá joia. Tá bom, tá bom. Mãe, pelo amor de Deus, vai pro quarto pra eu terminar aqui, por favor. Vá, pode continuar, tá falando que... Não, só sobre isso mesmo. Você salva aí e eu compartilho. Sim, tá. Tá bom? Quiserem me seguir também, uma vez ou outra eu posto meditação. Não, eu já sigo você, já tá lá. Já tô seguindo você já. Show, obrigada. De nada, beleza. Então, obrigada, viu, Joel? Próxima vez. Amém, se beleza. Se tiver vontade de me chamar, né? Enfim. Tá joia, beleza. Mas obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada Nada, eu que agradeço. Opa. De Deus com a minha vida. Eu que agradeço, viu, pela confiança de te chamar, de poder tirar dúvida, certo? Sempre que precisar, a gente tá aí à disposição, viu? Porque a gente está falando sobre coisas do reino, é muito bom a gente entender, porque a gente vai criando maturidade com relação a isso, certo? E é bom a gente crescer em Deus, certo? É bom a gente entender o que é que Deus quer da gente, certo? Então, tem muitas coisas muito mais profundas na palavra. Tem coisas que a gente ainda não estudou ainda, que não entendeu ainda. A gente busca. Como minha esposa falou, né? Tem coisas que a gente olha e a gente não entende. Lá na frente que a gente vai entender, certo? Então, tem coisas que Deus está promovendo com a gente. Falando nisso, quinta-feira tem no Instagram da nossa igreja, que é a Igreja Ágape. Quinta-feira eu vou estar levando a palavra de meio-dia. Passou aqui, né, aliás? Isso. Né, o pessoal da Igreja Ágape entrou aí. Então, se alguém quiser assistir, quinta-feira eu vou ter uma palavra muito massa, muito bacana pra gente poder compartilhar. Vai ter live? Oi? Vai ser na live. Vai ser no YouTube, Não, vai ser aqui pelo Instagram mesmo. Certo? Vai ser pelo Instagram da Igreja Ágape. Certo? Você vai lá, entra Igreja Ágape,
Eu vou estar lá ministrando na quinta-feira, certo? Meu dia, no meu dia. Tá bom? A gente se encontra lá, qualquer coisa, certo? E Show. sempre Eu vou postar assistir alguma coisa aqui em Novos Laços, certo? Então, certo. pessoal aí que está assistindo, compartilha Novos Laços, certo? Coisas novas, coisas boas, coisas muito interessantes. Olha a Jaqueline entrando. Ô, Jaqueline, entrou agora, mulher. A gente já está quase acabando. Coisa boa. É bom lhe ver. Um abraço em Ariobe. Deus abençoe vocês. Viu? Então, compartilha lá, ó, Novos Laços para todo mundo. Então, muito obrigada, viu, Joel? De nada. Amém. Deus abençoe todo mundo. Tenha uma Tchau. ótima noite. Para você também. Tchau. Paz e graça. Tchau. Eu que agradeço. Meu Deus. Beijo, gente. Vou desligar aqui.